Há inúmeros mistérios e criaturas inacreditáveis nos oceanos, rios e outros corpos de água ao redor do globo que ainda não foram descobertos. E hoje, nós vamos mostrar a você 15 dos mais incríveis vídeos que foram gravados por pescadores, e você provavelmente não acreditaria que estes eram reais se não fosse pela evidência aí do vídeo. Número 1. Um megalodonte gigante. O megalodonte é considerado um dos maiores e mais assustadores predadores a ter habitado o planeta Terra. Antes de ser extinto, este gigante dominou os oceanos por cerca de 13 milênios, antes de morrer há 2,6 milhões de anos. Enquanto os cientistas acreditavam que o megalodon está extinto com certeza, tem havido múltiplos relatos de avistamentos de tubarões anormalmente grandes ao redor dos oceanos do mundo. Um desses relatos da Austrália fez notícia em todo o mundo em 1918. Um naturalista australiano chamado David Stead escreveu um relatório sobre um assustador encontro entre um enorme tubarão e pescadores. De acordo com esses pescadores, o tubarão tinha entre 35 e 90 metros de comprimento. Os pescadores, que vieram cara a cara com este tubarão, realmente deixaram seus empregos e se recusaram até mesmo a voltar para a água. Eles também relataram que o tubarão devorou toda a sua rede carregada com apenas uma mordida, destruiu todo o seu equipamento e quase afundou todo o seu barco. David coletou informações dos pescadores que revelaram que o tubarão tinha um tom branco fantasmagórico. Nenhum tubarão jamais foi registrado para atingir comprimentos tão monumentais. Muitos acreditam que estes pescadores encontraram um tubarão enorme, mas o tamanho do animal foi exagerado e provavelmente não foi um temível megalodonte. Mas ninguém pode dizer com certeza o que realmente era. Número 2. Baleias adormecidas. Há poucos anos atrás, um fotógrafo chamado Franco Banfi foi fazer um mergulho profundo, sem nenhum equipamento de respiração, ao largo da costa de uma ilha chamada Dominica. Ela está localizada no Mar do Caribe, entre Martinica e Guadalupe. Ele se deparou com uma visão espantosa na água. Havia 6 cachalotes silenciosos e parados, suspensos em posturas verticais à deriva na água, a uma profundidade de cerca de 65 metros. Este estranho comportamento de sono foi notado pela primeira vez em cachalotes em 2008 por pesquisadores. Os cachalotes tendem a adormecer enquanto se movimentam nesta postura por 10 a 15 minutos de cada vez. Eles não respiram ou se movem durante estas mini-dormidas. Banfi captou as imagens dessas baleias, apesar de ter sido um desafio tanto. O tamanho grande destes animais torna difícil iluminar seus corpos com luzes estroboscópicas, usadas pela maioria dos fotógrafos subaquáticos, nas partes mais profundas dos oceanos. Banfi tirou o máximo proveito da luz natural. Ele verificou que direção a luz do sol estava vindo e iluminou as baleias suspensas. Pesquisadores descobriram que em cachalotes cochilando, o hemisfério de seu cérebro ainda está ativo, permitindo que eles nadem e respirem voluntariamente enquanto descansam. Outras observações também revelaram que os cachalotes entram nesse estado de sono descendo primeiro a cabeça a uma profundidade várias vezes maior do que o comprimento de seus corpos. Descobriu-se que cachalotes em todo o mundo manifestam essa postura vertical de sono, mas fazem isso com bastante pouca frequência. Banfi ficou debaixo d'água por no máximo 1 minuto para tirar o maior número possível de fotos destes majestosos mamíferos. Número 3. Pescador de mordidas de cobra. Essas duas pessoas que você vê no vídeo estão pescando usando nada além de suas mãos e um balde. Mas o que elas não sabem é que estão perturbando um predador que não reage bem quando alguém se mete com ele. Os pescadores parecem estar aproveitando todo o processo de pesca deitados no chão. Um homem está usando sua mão para localizar, agarrar e puxar os peixes do que parece ser um lago raso. É um método bastante estranho. Nós nunca vimos antes. Na emoção de pegar o máximo de peixes que puder, o pescador deitado no chão não percebe quando uma cobra emerge e o morde no nariz. Você pode vê-lo lutando na água e tremendo de medo. Felizmente, seu companheiro vem em seu resgate e o puxa para fora. Mas, para sua surpresa, a serpente se agarrou ao nariz do pescador e não solta de jeito nenhum. O outro cara continua batendo na serpente tentando jogá-la fora e finalmente consegue. A serpente se afasta e se desloca. A pobre vítima da serpente pode ser vista deitada no chão tentando recuperar seus sentidos. Deve ter sido uma experiência incrivelmente assustadora. O pescador deve ter ficado traumatizado para a vida. Este vídeo nos mostra que não devemos relaxar aí fazendo as coisas e ficar consciente do nosso entorno. Você nunca sabe quando uma cobra pode decidir te morder aí no nariz. Número 4. Pescador de águias Robs. Imagine a surpresa de um homem pescando casualmente, aproveitando seu dia, extremamente feliz com sua pescaria, quando uma águia aparece do nada e rouba o peixe diretamente da vara de pesca. Acredite ou não, as águias são muito boas em pescar sozinhas. A sua incrível visão é cerca de 8 vezes melhor do que a dos humanos, permitindo que elas se concentrem em suas presas a uma distância enorme de 2 milhas. Nós, por outro lado, temos que estar a menos de 100 metros do animal para pegá-lo. É por isso que as águias prosperam em áreas onde os peixes são abundantes.
Isto também significa que todos os locais de pesca populares para humanos também estão caçando pontos quentes para as águias. O mesmo foi o caso aqui, mas esta águia percebeu que não precisava nem tentar pegar os peixes. Ela viu esse homem pescando no lago Lewiston, no norte da Califórnia. A águia circulou e, de repente, entrou e roubou a grande e agradável truta que o pescador tentava apanhar. O cara tentou se livrar da águia, mas ela continuou tentando até ter sucesso. O pescador ficou com raiva, para dizer o mínimo, mas a águia era mais esperta e mais composta. Então, eventualmente, a linha quebrou e ela voou com os peixes. Alguém pescando por perto felizmente aproveitou a oportunidade e gravou essa divertida troca entre os dois competidores. Parece que a águia, em particular, é uma lutadora experiente que derrotou muitos outros pescadores e roubou aí as suas capturas, não é? O que você pensa aí sobre essa ave inteligente, hein? Deixe eu saber nos comentários abaixo. Número 5. Mamute fóssil. Um casal de pescadores na Sibéria fez uma descoberta incrível enquanto pescavam. Eles se depararam acidentalmente com restos dos antigos mamutes lanosos. Havia muitos ossos diferentes junto com presas de mamute. Estes ossos incluíam dedos dos pés, ossos do maxilar superior e inferior e muito mais. Os pescadores imediatamente informaram as autoridades sobre sua feliz descoberta. Os ossos foram então analisados e estudados. Foi revelado que estes ossos tinham pelo menos 36 mil anos de idade. A dupla estava muito contente com a descoberta e não podia acreditar que tinham desenterrado um tesouro arqueológico. Atualmente, por causa das mudanças climáticas e do derretimento do gelo, milhares de cemitérios de mamute estão sendo descobertos na Rússia e na Sibéria. Na verdade, tornou-se um negócio em expansão para as empresas de mineração e escavação. Sem mencionar que há uma grande demanda por presas de mamute nos mercados ao redor do mundo. Os mamutes eram enormes mamíferos que habitavam a Terra. Eles pertenciam à ordem dos mamíferos troncalizados, chamadas de proboscidianos. Após a sua extinção, o marfim de suas presas se tornou uma matéria-prima valiosa que foi obtida escavando suas carcaças do gelo. Número 6. Um espião russo. Uma misteriosa baleia beluga apareceu ao largo da costa da Noruega, vestindo o que parecia muito com um arnês russo. Ela foi avistada pela primeira vez na Noruega no final de abril de 2019 por pescadores. Eles notaram uma mancha branca passando por eles perto das ilhas. E isso foi naturalmente alarmante, porque as baleias beluga raramente nadam tão longe ao sul do Alto Ártico. Ainda mais estranho era o fato de que havia um arnês enrolado firmemente ao redor de seu corpo. Parecia como se a baleia estivesse pedindo ajuda. Um pescador preocupado clicou algumas fotos da baleia e as enviou para um biólogo marinho, que, por sua vez, procurou o Diretório Norueguês de Pesca para obter assistência no assunto. O inspetor marítimo, Jorgen Hewig, foi então despachado para investigar o animal. Ele viu a baleia e percebeu que se tratava de uma situação única. O pescador se preparou, com roupa de sobrevivência, e pulou na água para ajudar a pobre baleia. Ele a libertou e recuperou o arnês. Surpreendentemente, o arnês tinha uma câmera montada e um clipe com a inscrição Equipamento São Petersburgo. Isso levou a uma investigação conduzida pela Agência de Inteligência Doméstica da Noruega. Mais tarde, eles revelaram que a baleia era provavelmente uma parte do programa de pesquisa russo. Acredite ou não, a Rússia tem uma longa história de treinamento de mamíferos marinhos, como os golfinhos, para fins militares. O coronel russo aposentado Viktor Baranets, no entanto, relatou que os cientistas no norte da Rússia estavam usando baleias beluga para tarefas de coleta de informações civis ao invés de tarefas militares. Devido à sua suspeita de espionagem, a baleia foi chamada de Rivaldmir. Após ser resgatada, ela foi mantida no porto de Hammerfest, na cidade costeira de cerca de 11 mil pessoas. Inicialmente, foi difícil para a baleia se adaptar, pois ela estava lutando para se alimentar, mas para salvar sua vida, a Diretoria de Pesca da Noruega aprovou um programa que monitora e alimenta Valdimir. Número 7. Tubarão pescado pelo pescador. Não importa quão grande ou ameaçador seja um predador subaquático, ele é quase totalmente desamparado assim que está fora d'água. Basta olhar para este tubarão que acabou ficando preso na rede de pescadores. Os pescadores realmente não tinham ideia do que estava reservado para eles quando estavam puxando a rede para fora da água. Eles estavam esperando muitos peixes de tamanho pequeno, mas, para sua surpresa, quando esvaziaram a rede no barco, havia um tubarão enorme entre suas capturas. Eles ficaram perplexos ao ver o terrível tubarão de perto, mas ainda mais perturbador era como o tubarão ainda estava se movendo e se recusando a ceder. Na verdade, ele estava mais concentrado em abater os outros peixes que estavam presos com ele. Vendo que ele estava vivo e capaz de comer outros peixes, apesar de estar fora d'água, os pescadores se reuniram, agarraram o tubarão e o jogaram de volta na água. Parece que o tubarão foi atraído para a rede pelas centenas de peixes aprisionados nela. Quem recusaria a comida servida a eles numa bandeja assim tão boa? Felizmente, não era um desses tubarões incrivelmente grandes, porque jogá-lo de volta na água teria sido uma tarefa muito mais difícil e ele poderia ter atacado um dos pescadores, assim como este estava atacando os outros peixes, mesmo fora d'água. Número 8. Uma enguia-lobo.
Neste vídeo capturado por um pescador, você pode testemunhar o que parece ser um peixe alienígena. A pessoa que está filmando os vídeos está alimentando a criatura monstruosa com caranguejos. Bem, na verdade, é um tipo real de peixe chamado enguia-lobo, e não apenas uma criatura de um universo de ficção científica. É sem dúvida o peixe mais feio que a gente já viu em nossas vidas. A enguia-lobo não é apenas visualmente horripilante, ela é na verdade um tipo de peixe muito perigoso. A enguia-lobo tem mandíbulas extremamente poderosas, equipadas com dentes afiados, que podem facilmente esmagar animais com a mais forte das conchas. Você pode ver no vídeo que não é um peixe pequeno. Na verdade, estes podem crescer até 8 pés de comprimento e pesar cerca de 40 quilos. A sua estrutura óssea é bastante flexível, permitindo que eles se encaixem facilmente e passem por espaços apertados. Eles pertencem à família Anarishadidae e são mais comumente encontrados nas águas do Oceano Pacífico Norte. Mas não se deixe enganar por seu nome. Esta não é uma enguia verdadeira. As enguias-lobo jovens são geralmente alaranjadas com grandes manchas escuras nas partes posteriores de seus corpos. Mas com a idade elas se tornam cinzas acastanhadas ou bem escuras mesmo. Com dentes caninos na parte frontal e molares na parte posterior da boca, as enguias têm grandes lábios e uma protuberância na parte superior de suas cabeças. Estas criaturas incrivelmente temíveis podem viver por até 20 anos. Número 9. Peixe-lagarto. Você pode até não acreditar, mas na verdade existe uma espécie de peixe chamada de peixe-lagarto. Estes são peixes ósseos marinhos e estuarinos, que pertencem à ordem dos peixes aulopiformes, o diversificado grupo de peixes de arraia marinha encontrado em águas tropicais e subtropicais marinhas ao redor do mundo. Pesquisadores que capturam peixe-lagarto é, no entanto, uma ocorrência bastante rara, uma vez que estes são habitantes bentônicos ou de fundo. Geralmente estes peixes são pequenos em tamanho, mas o maior comprimento registrado de um peixe-lagarto é de cerca de 60 centímetros. Seus corpos elegantes e um pouco cilíndricos têm cabeças que se assemelham superficialmente à dos lagartos. Sua nadadeira dorsal está localizada no meio das costas e acompanhada por uma pequena nadadeira adiposa mais próxima da cauda. Suas bocas estão cheias de dentes afiados que também cobrem as suas línguas. Eles preferem ambientes arenosos, pois estes, juntamente com a cor de seu corpo, ajudam a camuflá-los. Neste vídeo você pode ver um pescador enrolado em um peixe-lagarto. Ele não esperava por essa rara pescaria, mas foi o seu dia de sorte. Estes são geralmente incomuns entre pescadores e consumidores. Sua característica mais distinta é que eles são predadores de ápice. Isso significa que eles são capazes de rasgar e comer qualquer coisa que cruze seu caminho. Número 10. Peixes fantasmas. Um pescador não podia acreditar em seus olhos quando ele tirou da água esta rara visão através de peixes que se assemelhavam muito a um camarão. Os pescadores estavam pescando a cerca de 43 milhas da península de Kakari, na Nova Zelândia, quando o encontraram nadando perto da superfície do oceano. O peixe é chamado de salpa e é uma espécie de invertebrado marinho. Estes normalmente habitam mares equatoriais e frios. Isso significa que a água ao redor desta península era ideal para estas criaturas translúcidas famosas como salpas. Estas são vistas nadando sozinhas, bem como na forma de longas colônias da espécie. Elas tendem a se mover bombeando água através de seus corpos gelatinosos. Esta espécie de peixe é bastante inofensiva e não é uma ameaça para ninguém, exceto para o plâncton do qual ele se alimenta. Seus corpos transparentes são projetados para ajudá-los a evitar serem vistos por predadores quando eles estão flutuando perto da superfície. Você pode ver nas imagens que ele se parece muito com um peixe feito de vidro ou geleia. Taxonomicamente, estas criaturas são consideradas mais próximas dos humanos do que dos peixes gelatinosos. Embora não seja segredo que eles parecem fantasmas de peixes que morreram no mar, estes peixes tendem a ter um ciclo de vida complexo. Elas crescem em velocidades anormalmente rápidas. Na verdade, elas podem amadurecer em menos de 48 horas. Especialistas acreditam que estes são os animais multicelulares de crescimento mais rápido do nosso planeta. Número 11. Pescador de tintas de lula. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sobre a vida marinha sabe que polvos e lulas tendem a pintar suas presas e seus predadores em tempos de aflição. Mas você já viu uma dessas criaturas realmente pintar uma pessoa tentando tirá-la da água? Bem, agora então você pode ver isso. Confira este vídeo de um pescador que estava se esforçando muito para enrolar esta lula e capturá-la. Mas a lula não estava disposta a deixar isso acontecer, não. A criatura estava claramente chateada e queria humilhar o humano que queria capturá-la. Assim que ele tentou puxá-la para fora d'água, a lula entrou na cara do pescador como um mecanismo de defesa. Você pode ver a expressão assustada dele e a repugnância. Agora, este cara provavelmente nunca mais vai tentar mexer com uma lula novamente. Havia 2 pescadores no barco, Jared Edwards e seu amigo Casey Mitchell. Eles estavam em um pequeno barco ao largo da costa de St. Kilda, Adelaide. O Edward, de 35 anos de idade, estava lutando para tirar a lula da água enquanto seu amigo filmava esse encontro. A tinta preta da lula pode ser vista gotejando pelo seu rosto após um engraçado assalto. Casey, que estava filmando, obviamente não conseguiu se impedir de estourar no ataque de riso. Edwards revelou mais tarde que a lula já tinha entrado na água, então ele não estava esperando outra descarga como essa. Número 12. Garoupa Golias. Pegar um peixe garoupa Golias não é uma tarefa para os fracos de coração. Na verdade, puxar esta fera para fora d'água é quase impossível.
Como seu nome indica, a garupa Golias é uma espécie maciça de garupa. Estas podem pesar até 800 quilos. As que você vê neste vídeo são quase metade do tamanho que estes peixes são capazes de alcançar. Mas, apesar disso, estas garupas são tão enormes que é necessário um grande esforço e algumas técnicas especializadas para capturar estas gigantes. Estes peixes, no entanto, não possuem muita resistência para que eles não lutem realmente sendo capturados por muito tempo. No entanto, é necessário um equipamento bastante pesado para derrubá-los. Mas uma vez que eles percebem que estão sendo presos, eles se afastam rapidamente, até mesmo os pescadores mais fortes acham um desafio voltar a capturá-los. Você está pescando esse gigante sem arnês ou caldeira? Você provavelmente está pronto para participar de uma luta de MMA. Algumas das maiores garupas de Golias são simplesmente quase impossíveis de pescar. Isso porque mesmo que o seu arrasto seja apertado e sua linha bem forte, esses gigantes apenas puxarão o barco para trás e se quebrarão nas rochas. Algumas das varas mais fortes acabaram se quebrando enquanto pescavam as garupas Golias. Mas tudo que você precisa fazer é puxá-las e virá-las. Elas se cansarão muito rapidamente e deixarão você arrastá-las para o barco. Esta espécie é, no entanto, protegida nos Estados Unidos. E depois de você ter provado sua força ao pegar uma, você é obrigado por lei a soltá-la de volta na água. Número 13. Raia-manta gigante. Em um golpe de sorte surpreendente, um pescador no estado indiano de Karnataka pegou duas gigantescas raias-manta ao largo da costa. O pescador chamado Subhash Sailan foi pescar em alto mar em Mangalore, ao largo da costa de Maple, e pegou essas gigantescas arraias-manta. Ele entrou em seu barco naquela manhã porque ele definitivamente não estava esperando voltar para casa com uma captura tão emocionante. Estas duas raias-manta eram extraordinariamente maciças. Um guindaste de verdade teve que ser trazido apenas para carregá-las em um caminhão, depois que o corajoso pescador conseguiu, de alguma forma, trazê-las para a costa. A notícia sobre estas enormes raias voou, e logo muitos moradores locais começaram a chegar para vê-las. As duas chegavam a pesar cerca de 750 quilos. Yatish Baikompati, um ex-presidente da Associação de Pescadores em Karnataka, declarou que uma captura tão grande não é muito comum, mas também não é rara. Isso acontece porque raias-mantas gigantes são capturadas com bastante frequência nessa região, mas as capturadas por Sailan eram anormalmente grandes. Elas também não foram capturadas em uma área remota, então tiveram muita atenção da mídia. Foi noticiado que os pescadores estavam planejando exportar estas raias-manta e obter um preço legal em troca. A Organização Internacional de Defesa de Conservação dos Oceanos, no entanto, declarou estas espécies de raias-manta gigantes vulneráveis à extinção. Elas enfrentam uma ameaça significativa da pesca comercial e, apesar de todas as medidas de conservação, a demanda por estas só aumentou particularmente nos mercados asiáticos. Número 14. Tubarão de profundidade do Nightmarish. Recentemente, um pescador australiano compartilhou uma foto de uma criatura assustadora e monstruosa do oceano profundo. A comunidade da internet a chamou de coisa dos pesadelos. O pescador de Sydney, Trapman Bermagi, tinha se refugiado neste tubarão de águas profundas quase extraterrestre de aparência horripilante. Ele tirou uma foto e a postou no Facebook. A estranha criatura de olhos esbugalhados provocou um debate entre as pessoas ao redor do mundo. Alguns expressaram medo, apontando que o mar profundo é como um planeta diferente, enquanto outros sentiram pena de que a criatura fosse tão feia. Eles brincaram que só uma mãe poderia amar isso. Os especialistas, no entanto, estão tentando descobrir o que é isso. Dan Grubbs, diretor de pesquisa do Associado Laboratório Costeiro e Marinho da Florida State University, especulou que poderia ser um tubarão de pele áspera, mas também chamado de Semtrocymnus houstoni. Eles pertencem à família Somniocidae. Os tubarões adormecidos e alguns deles foram avistados no Golfo do México e nas Bahamas. Os tubarões são geralmente encontrados em profundidade entre 2.400 e 3.800 pés. Outro especialista, Christopher Lowe, o diretor da Universidade Estadual da Califórnia Long Beach Shark Lab, pensa que é o tubarão das águas profundas, oficialmente conhecido como o Dalathias licha, mas os cientistas pensam que pode ser uma espécie desconhecida anteriormente, e muitas novas espécies de tubarões de águas profundas são descobertas o tempo todo, e muitos deles têm uma semelhança estranha entre si, mas na verdade não são da mesma espécie. Número 15. A raia do tamanho de um carro. Os cientistas recentemente conseguiram capturar um peixe incrivelmente grande. É tão grande que há especulações de que ele pode ser apenas o maior peixe de água doce registrado. A enorme arraia foi capturada no rio Mekong, localizado na Tailândia. A arraia era realmente do tamanho de um carro, e foi preciso um grupo inteiro de pessoas para tirá-la da água. O peixe media 7,9 pés de diâmetro e um incrível comprimento de 14 pés. A criatura colossal pesava 800 quilos. As pessoas que o capturaram tiveram que soltá-lo de volta na água, que tinha pelo menos 65 pés de profundidade, para que ele pudesse se movimentar sem emergir. E realmente estabeleceu um novo recorde mundial, e agora é oficialmente considerada a maior do seu tipo. Mas isso não é tudo. Quando especialistas fizeram um ultrassom na arraia,
eles perceberam que a mãe peixe estava grávida de 2 bebês arraia. Eles realmente improvisaram e montaram um berçário subaquático para ajudar a dar à luz às raias bebês. Os cientistas inicialmente capturaram esta arraia porque estas são listadas como espécies criticamente ameaçadas de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. E, portanto, os cientistas estão super entusiasmados por terem encontrado, felizmente, 2 bebês raia. Eles esperam ser capazes de ajudar a espécie a crescer e sobreviver. Você já se deparou com algo estranho ou extraordinário enquanto pescava? Se sim, conta pra gente aí nos comentários abaixo.